Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai estar aí assistindo esse conteúdo. Esse é um conteúdo que a gente está trazendo para todos vocês com muito carinho sobre tecnologias de lente. A gente tinha pensado inicialmente de fazer esse conteúdo só para os alunos e para os médicos da Fundação Tino Ventura, mas à medida que a gente foi conversando mais, a gente percebeu que esse é um assunto que a gente não podia guardar só para a gente, então surgiu a ideia de conversar com essas duas feras. Eu estou aqui com Fábio Gaspar, gerente regional de venda para o Nordeste da empresa das AIS, e com Flávia Lima, representante comercial de Pernambuco, para a gente tentar não ter uma entrevista, isso não é uma aula, isso é uma conversa. A gente vai tentar trazer um pouco aí o que é a jornada do paciente, o que é que o médico oftalmologista precisa saber, o que é que o paciente precisa saber, o que é que a ótica precisa prover para o nosso paciente. Então a gente vai ter essa conversa. Dou aí a palavra primeiramente para o Fábio Gaspar se apresentar. E é um prazer estar com vocês aqui, fiquem à vontade. Que isso, prazer é todo nosso, doutor. Obrigado pelo convite de poder, junto com a minha colega Flávia, a gente poder transmitir um pouquinho do conhecimento e trazer um pouquinho da essência da indústria no dia a dia do oftalmologista. Acho que o ponto que nós vamos dialogar aqui com quem está nos assistindo, e vou seguir a tua réplica, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo e nos ouvindo também, isso é bem importante. O que nós queremos aqui não é ensinar o beabá, mas é trazer um pouquinho de algumas possíveis soluções que a indústria tem no sentido de apoiar o oftalmologista na condução do paciente dentro do consultório. Flávia, por favor, palavra com você. Bom, eu faço parte do time das AIS, tá? E tô aqui para ajudar e agradeço primeiramente o convite do Dr. Michel. Assim, a ideia é tentar solucionar, ajudando na escolha de que lente utilizar na compra do óculos, porque assim, a receita vem com a sua refração, tudo chega lá na ótica, o que comprar, o que lente usar. E assim, a gente tá aqui justamente para ajudar. Desculpa, bom dia, boa tarde, boa noite. Pronto. Também. Cara, olha, é incrível, essas coisas que vêm, vamos pegar e é capaz de eu repetir isso em todos os próximos conteúdos. É muito interessante. E assim, a ideia é a gente fazer uma coisa meio cênica mesmo, assim, vamos realmente ir para dentro do consultório, vamos imaginar que a gente acabou de atender o paciente, e esse paciente, por exemplo, sou eu, e eu nunca usei um óculos, e eu acabei de receber uma receita de uma miopia leve de -2, e eu estou preenchendo aqui a minha receita e estou entregando para você, Fábio. O que você me sugere que deva ser as primeiras palavras que eu deva dizer para esse paciente nesse momento da entrega? Porque eu estou entregando um número para ele, não estou entregando um produto, mas muitas vezes eu vou responder pelo produto, porque ele vai voltar para, caso ele não se adapte, ele vai voltar e vai dizer assim: o óculos não funciona, não é a sua refração, você errou, é o óculos, porque a gente realmente precisa responder por isso. E eu acho que foi daí que surgiu realmente essa minha vontade de começar esse novo tipo de conteúdo por uma coisa tão básica, mas tão incomum dentro da nossa discussão médica. A gente vai para congresso hoje em dia, você fala de lentes trifocais, fala de contrastes, mas você não fala tanto do seu dia a dia. A gente fala de refração, mas a gente não fala de óculos. E é isso que eu quero que você comece falando. Fala um pouco pra gente sobre óculos. Qual que é essa primeira palavra que eu devo dizer para o paciente ao entregar a receita para ele? Eu acho que a primeira coisa que nós deveríamos, posicionar o paciente dentro do consultório, porque pelo menos eu gosto muito de fazer esse exercício, que é fazer o exercício de sentar na cadeira inversa. Se eu fosse esse paciente, o que eu gostaria de ouvir da pessoa a quem eu confiei, o momento dele poder ou me auxiliar a fazer enxergar o mundo melhor. Então, acho que uma das coisas que a gente pode ter como ponto de partida é fazer com que o paciente, entenda que as lentes que ele precisa colocar diante dos olhos dele são um acessório. E esse acessório, ele não pode ser uma simples muleta. Esse acessório, ele tem que fazer parte de algo que ele compreenda como sendo saudável. Da mesma forma que quando a gente, por exemplo, tem um problema, uma dor de cabeça um pouco mais forte, alguma coisa nesse sentido, e normalmente quando a gente se dirige para um hospital, para uma clínica, o clínico geral, por exemplo, ele vai tratar o sintoma.
né? Da mesma forma, o paciente ele chegou dentro da sua clínica, dentro do seu consultório, e o objetivo dele é: eu quero sair daqui e quero enxergar tão bem quanto os testes que o médico fez comigo. Então, quando nós falamos de lentes saudáveis, eu acho que hoje eu posso afirmar que a régua de proteção ela precisa estar um pouco mais acima, e o oftalmologista ele tem que ter esse domínio. Há um tempo atrás, o próprio Dr. Miguel Burnier ele publicou um estudo onde ele demonstrou que o ultravioleta, né, ou a alta exposição ao ultravioleta, ele incide radicalmente, principalmente na área ao redor dos olhos ou no próprio olho, no sentido do carcinoma. Então, a gente precisa ter lentes hoje que tenham a proteção de ultravioleta adequada. Uma outra coisa que nós vimos acontecer, principalmente nos últimos períodos, houveram estudos e inclusive algumas publicações que a questão da luz azul e principalmente do fato, né, da faixa nociva dela, até 455 nanômetros, ela tem um fator fototóxico para o epitélio pigmentar da nossa retina. Então, assim, onde o meu paciente pode encontrar produtos que vão dar essa primeira proteção? Porque hoje em dia, às vezes, o médico ele até se exime, né, de colocar alguma coisa na receita, porque hoje em dia tem tantas opções, seja marca, seja não marca, mas o ponto principal é o que o nosso paciente vai ter como um produto que realmente vai auxiliá-lo, né, nesse processo corretivo, né, da lente quando ele estiver enxergando o mundo. Porque uma das coisas que a gente mais observa no dia a dia, a pessoa, às vezes ela ainda não entrou no processo da presbiopia, mas ela já começou a perceber que o braço ficou um pouquinho curto. E em alguns lugares do Brasil, ao invés da pessoa procurar o oftalmologista, ela vai na farmácia e ela compra a lupa e coloca na pontinha do nariz. No primeiro momento, ok, resolvi, achei o problema, paguei ali meus 20, 30, 40 reais naquela lupinha. A questão é, o que acontece depois? Qual é esse processo de adaptação que a pessoa tem no pós? Eu confesso, assim, eu concordo com boa parte de tudo que você está falando, mas eu ainda não consegui assim, sentir de forma prática. A rotina do oftalmologista, a gente realmente, diferente de outras especialidades, a gente tem um número muito alto de pacientes. Então a gente precisa muitas vezes otimizar o formato de comunicação. Escolher as palavras certas. Eu sou uma pessoa que adora metáforas. Eu acho que traz o meu mundo para o mundo do paciente. A gente se encontra no meio, entendeu? Por exemplo, eu acho que é importante a gente sempre, por exemplo, quando faz uma prescrição, mesmo se você não se sente confortável de colocar, por exemplo, uma marca de lente, mas falar um pouco de forma mais generalista sobre as tecnologias e às vezes, muitas vezes, protegendo o paciente daquilo que ele vai encontrar na ótica que ele não precisa. Sim. A gente sabe que existe óculos, eu gosto de diferenciar muito o que é uma coisa que tem um alto custo e o que é uma coisa cara. Uhum. Porque a gente tem uma margem entre essas duas coisas. Assim, o que eu posso falar para o meu paciente para evitar que ele saia da ótica, porque eu não vou conseguir dar uma aula como a gente está tendo aqui. A gente vai falar por alguns minutos. Mas o que eu posso falar de forma otimizada para que ele saia com um óculos com um bom custo-benefício e uma boa qualidade? Essa questão da gente... Você citou da luz azul, tudo isso aí, eu acho que é um assunto que a gente ainda vamos chegar lá, claro. É bastante coisa para conversar, até sobre essa questão dos estudos também, eu vou dar umas cutucadas em vocês em relação a isso, porque eu sei que os estudos mostram uma coisa, mas eu acho que o Covid veio aí para mostrar pra gente que estudos são estudos. Sim. A forma de interpretar e a forma que a gente vai absorver isso ficou muito claro. Sim. Entendeu? Então, mas de forma mais prática, você orientaria, dizer, olha, você acha que o ideal é sempre o médico escrever a marca? Eu gosto de escrever algumas marcas, eu nunca escrevo uma marca só, eu não gosto de fazer esse vínculo tão direto, eu gosto de dizer assim, olha, lentes boas têm garantia, o que não é bom não tem garantia. É aquela coisa, la garantia sou eu. Não, isso aí não dá para fazer um negócio, não dá para fazer um negócio desse. Então assim, uma lente boa tem uma garantia. Antirreflexo para mim é uma coisa... É uma condição sine qua non, eu acho que todo óculos tem que ter. Ah, não, mas ele descasca, a gente vai chegar lá também.
porque eu acho que a gente vive no mundo digital e a gente precisa, vamos dizer assim, dessa tecnologia mais do que qualquer uma outra, eu interpreto assim. Claro. Mas o que você orientaria, por exemplo, em relação um paciente, a gente estava conversando antes aqui sobre essa questão da estética do óculos. O que é que um paciente míope tem que tomar cuidado? Por exemplo, eu sempre cito, olha, passou de 4 graus, isso da minha cabeça. Eu sempre sinalizo, não usa uma armação muito grande. Quanto maior essa armação, maior vai ser a espessura da sua lente. Sim. Um óculos multifocal, o tamanho da armação vai interferir nessa adaptação do paciente. O óculos... Tem os óculos de acetato, tem os óculos que tem as borrachinhas. Qual é o melhor óculos para quem vai usar um primeiro óculos? É isso que eu quero saber de vocês, sabe? Eu sei que a gente vai falar de lentes, mas a lente ela tem que estar em algum local. E como que o paciente, olhando lá a moda, como você tinha falado, eu quero até que você repita aquilo que você falou que eu achei genial antes da gente começar. O que o paciente, quando está olhando, ele tem que estar vendo a beleza. Show. Mas o que mais, a depender do grau que ele tem que se atentar. É isso que eu quero. De forma geral, doutor, o que deveria acontecer? Qual seria o mundo ideal? Tá. Bom, o mundo ideal o paciente ele saiu de dentro do consultório, ele teve uma experiência com o oftalmologista e ele precisa finalizar essa experiência na ótica. Né? Então, definir o que é tecnológico, definir o que é caro, definir o que é barato, às vezes é uma coisa que literalmente é uma variável que não está na tua mão, não está na nossa, e às vezes está coligado diretamente à mão do teu paciente, que a loja entende única e exclusivamente como um consumidor. Certo. Então, o ponto nós falávamos um pouquinho antes, né, que outrora o médico oftalmologista, quando ele passava, por exemplo, uma refração para uma pessoa acima dos 35, 40 anos de idade, que tinha ingressado, né, na presbiopia e agora tem esse novo desafio visual, no campo de observação da receita muitas vezes vinha especificado assim pelo próprio médico: C multifocal, vertical de 35 mm. Porque no passado as lentes multifocais, a altura, né, um padrão de um corredor progressivo era de 22. Então, o que o médico tinha já em mente? Bom, eu tenho um corredor de 22, que vai ser da pupila até a parte inferior do aro, dali para cima, a diferença vai proporcionar conforto para o meu paciente. Ok. Só que passou-se um período e a indústria de armação, ela começou a trazer a moda, ela começou a trazer o design, e aí começaram a aparecer os aros menores. O grande detalhe é que a indústria de lentes, ela não estava preparada para isso e ela teve que rapidamente acelerar esse processo de evolução de tecnologia, e aí começaram a aparecer as lentes progressivas para aros menores, para aros compactos. A questão, o doutor é casado. Sim. Se a sua esposa usa óculos, quando ela chega numa ótica, independente de ser um solar ou de ser um aro para receituário, o público feminino cada vez quer armações maiores. E a questão da ótica como eu treino a ótica para absorver essa demanda entre a expectativa do seu paciente e o que realmente ela pode fazer com aquela refração que está na mão dela. Entendi. Então não existe uma regra, não existe um congelamento. Você não precisa, por exemplo, paciente que gosta de lentes contraindicar isso. Na verdade, você precisa adaptar a tecnologia para aquele tamanho. Mas essa questão, por exemplo, que você falou dos multifocais, isso varia muito também de acordo com a qualidade da lente, né? Sim. Eu vejo que a lente multifocal existe um mundo aí entre elas. E eu confesso que eu sempre fico na dúvida quando o paciente me pergunta, eu falo, vai no meio, porque às vezes a ponta vai ser muito cara e a mais simples talvez não vai te entregar. E assim, varia muito também de acordo com a lente para essa questão da adaptação, entendeu? Eu acho que o que a gente pode pontuar hoje é que assim, a indústria ela está o tempo todo estudando o comportamento do ser humano e principalmente a forma como ele está olhando o mundo através das lentes. E uma das coisas que nos chamam bastante atenção, né, quando a gente olha, por exemplo, para um produto como um multifocal anterior e um multifocal nos dias de hoje. Antigamente, talvez, se tivessem 10 produtos diferentes, era muito. Hoje em dia, quando o doutor pega principalmente os fabricantes de lentes, né,
Existe hoje uma infinidade de produtos nos seus portfólios e principalmente quando a gente olha para outros tipos de produtos que são importados de alguma outra região do mundo, né, para o Brasil, que a gente inclusive não sabe qual é o desenho ali ou não tem conhecimento, domínio do desenho que está ali. Mas o grande ponto é, para cada produto, a informação ela deveria chegar não só para o paciente, mas principalmente para o oftalmologista, clara da seguinte forma. Uma das coisas que eu já verbalizei outras vezes, né, em atendimentos, eu não gosto de falar o nome da tecnologia. Acho importante tê-la, acho importante conhecê-la. Mas o nome da tecnologia para o médico não é usual no dia a dia. Pro paciente, às vezes atrapalha, porque ele não vai decorar. E muitas vezes isso está atrelado a alguma forma de pronúncia, talvez numa língua que não seja o português, talvez seja o inglês ou outra. Então, a questão é, o fabricante de lentes ele deveria trazer 3 pilares de informação. Por que eu desenvolvi a lente? Qual é o objetivo ou o benefício que esse produto vai trazer para o meu paciente? E acima de tudo, como eu faço o meu paciente entender esse benefício no dia a dia dele? Destravei ele. É exatamente o que eu queria, entendeu? Como você falou, o nome muda muito. E o médico ele lida com tanta informação que fica difícil. E o que é mais difícil ainda? É quando você se apega a uma tecnologia que muda. Então, quando você tem o hábito, às vezes, de escrever aquela tecnologia, aquele nome, e aí muda, você não fica sabendo, aí volta o seu paciente e fala assim, doutor, nem fabrica mais. Isso dói, entendeu? Então, assim, por isso que eu falo de forma mais generalista, entendeu? Mas eu acho que esse primeiro ponto que eu queria trazer, que é essa questão do óculos, isso já ficou claro que não tem mais essa restrição, as lentes evoluíram. Eu lembrava um pouco isso também, dessas regras de tamanho do óculos. Eu acho que o óculos tem que ter um bom caimento, acho que é isso que tem que dizer para o paciente, ele tem que estar confortável usando ele, cada um usa onde quer, do jeito que quiser, tem que se sentir e bem. tem que ser medido do jeito que o paciente quer. Isso. E eu acho que a gente está começando a entender aqui que o paciente não tem restrição de armação independente de qual seja o óculos dele, porque isso mudou e ficou para trás. Esse é o ponto. Pegando um gancho na situação a respeito de tamanho do aro, quando tem uma alta de miopia, como passa dos 4, lembra que foi questionado? E aí, o que acontece? A indústria tem a disponibilidade de um índice de refração. Quanto maior o índice, melhor fica a espessura da lente. E aí é onde entra. A ótica é orientada ao seguinte, faz uma anamnésia, verifica a sua receita e aí vai dizer, essas armações aqui, gostou. No índice tal, ela vai ficar com a melhor espessura. No índice tal, ela fica um pouquinho mais grossa. Então, quando é orientado, o paciente tem ciência. Normalmente, o míope, ele é o mais perfeccionista. Ele tem aquele cuidado. Nós somos mais chatos. Não seria chato, ele tem uma certa exigência. O míope, ele tem uma percepção, eu acho que é importante pontuar isso. Não, os graus não são todos iguais. A hipermetropia... Eu sou cirurgião de catarata, como eu falei, adoro operar hipermetro, porque não vê quase nada para longe, muito pouco para perto, e enfim... mas o míope tem isso, e eu acho que esse é o paciente que talvez a gente tenha que parar e ter um cuidado maior. E aí Sim. a gente acabou de sinalizar um paciente que não é um paciente problema, mas é um paciente que tem um cuidado. Um paciente, para mim, que é míope e está entrando no seu multifocal. Paciente que é míope, hipermétrope para monovisão e vai fazer um óculos que às vezes a montagem não ficou tão legal. Míope e astigmata, desculpa. Ele tem miopia, astigmatismo e tem o eixo oblíquo. Exato. E é engenheiro, pronto, aí mais ainda, que ele fala assim, doutor, não tá legal. Então acho que a gente tá começando a entender isso. O hipermétrope não é que a gente não vai ter o mesmo cuidado, mas a tendência desse paciente adaptar mais fácil para esse óculos é maior. Sim. E eu acho assim, esse conteúdo, como eu falei, ele tinha tido um foco inicial só para o residente, que tá naquela fase de insegurança para tudo, mas é importante a gente também sinalizar que todos os médicos têm essa dificuldade a depender do paciente. Aí, como você falou, a anamnese, a leitura da persona, a forma com que a pessoa chega, se a pessoa já chega trazendo um problema, ela chega trazendo um bom dia. Isso tudo, eu acho que esse tato para o usuário do óculos começa por aí. Sim. E eu acho que a gente conseguiu abordar bem isso, e Flávio, você levantou a bola para o meu próximo tema, que era, a gente quando vai estudar, por exemplo, para a prova do CBO,
a gente vê vários materiais de lentes, né? Resina, poli. Quando hoje uma pessoa chega numa ótica, quais são os materiais que ela tem à disposição? Quais são os materiais mais usados? Percentualmente falando, vocês têm quantas lentes sendo feitas mais em resina do que outros materiais? Fala para mim um pouco sobre esse escopo da matéria-prima, vamos dizer assim, da lente. Bom, nas AIS temos a disponibilidade da resina, que é 1.5, a policarbonato, que é 1,59, a 1.6, que é uma resina mais endurecida, que aí já aumenta o índice de refração, deixando a lente com menos espessura, mais leve. Quanto maior o índice, mais leve fica a lente, tá? Perfeito. Então, assim... Então, só pra gente... Isso pro residente é muito importante. Quanto maior esse número, mais fina é a lente, porque a capacidade de compactar, vamos dizer assim, de compactação dela e o índice de refração dela ela trabalha melhor. Permanece o mesmo. Porque tem uma coisa que acontece que é assim, quando a gente tá falando do bloco, né? O bloco virgem do produto. E o bloco, lembrando assim, a lente chega, né? Como se fosse um círculo. Um pires exatamente. De xícara. Porque pra quem nunca foi numa fábrica, por exemplo, não entende. Será que já chega cortadinha? Não. Chega o pires e aí a ótica tem que cortar para fazer encaixar na lente. Exatamente. Então, o que acontece? Quando se tem o bloco ali, aquele bloco ele já foi estudado para ter uma disponibilidade chave, que é o que a gente chama da grade do produto. Tá. O que isso significa? Que dioptrias de X a Y com astigmatismos até tanto versus diâmetro desse bloco é possível fazer determinadas refrações. É assim que funciona, né, com um olhar mais técnico. Ótimo. Legal. E aí o que acontece? Quando o laboratório ou a indústria ela vai fazer a usinagem daquele produto, colocando a refração que o médico pediu, uma das coisas que eu acho que todo mundo, né, para pensar, cria uma certa reflexão é: poxa, o meu paciente vai usar uma refração de -4. Será que eu prescrevo um material? Deixo ele decidir isso com a loja? Ou se eu colocar um produto aqui chave para ele não vai voltar aqui no consultório e brigar comigo? Exatamente. Será o quanto, e isso existe, tá? O quanto mais específico eu sou, mais eu respondo pelo óculos que eu não fiz. Exato. E aí isso também precisa ser trabalhado, porque assim, ao mesmo tempo eu acho que orientar o paciente de que ao momento que você está direcionando, aquilo ali tem uma garantia de troca. E eu sempre falo assim, olha, na hora que for fazer a compra, olha no olho do vendedor e fala assim, se eu não adaptar, eu volto e falo contigo. Isso. Pronto. Aí pronto. Ganhou crédito. Aí não adaptou, ótimo, mas pode continuar, Fábio. E aí o que acontece, né? Todas as vezes, pegando exatamente a linha de raciocínio que a Flávia nos trouxe aqui. Então, a gente, hoje, no mundo, tá? Eu vou dizer pra ti que 80% das lentes comercializadas no mundo devem estar correlacionadas a uma resina acrílica. E pode oscilar entre 1.5, 1.6, 1.67, mas é o acrilato, tá? Certo. O grande detalhe é que, por exemplo, se eu tenho uma resina que essa incidência, né, esse índice, ele é tão baixo quanto uma resina de 1.49, 1.50, que é o acrílico convencional, eu pego uma miopia, por exemplo, de -6, o resultado não fica interessante. Por quê? Porque nós temos que olhar a cosmética e a estética da lente. E isso é uma das coisas que chama muita atenção do teu paciente. Então, qual é o grande ponto? O ponto é, sempre que eu subo essa escala, eu tenho uma referência de produto mais fino. E para o paciente, o que é mais fino? O que aparece menos na borda. Porque quando nós falamos da miopia, na miopia eu tenho o centro da lente fino, que para ótica, né, para a essência da ciência ótica é isso que importa. Eu tenho que ter um centro fino e a borda, o que der paciência. Isso é física e matemática. Eu até brinco nos treinamentos de produtos que a ótica ela é exata, ela é física e matemática. É como tua perna direita e esquerda e você precisa das duas para poder caminhar bem. Mas pegando, por exemplo, esse gancho da física. Vamos dizer que eu vou sair de uma lente, vamos dizer, uma lente básica para uma lente 1.74, um exemplo. Perfeito. Certo? Quando que vale a pena eu partir para 1.74 e ter uma lente mais fina e ter um custo às vezes maior e às vezes significativamente maior, que eu poderia mitigar esse custo diminuindo um pouco a minha armação?
Entendeu? Então Sim. isso eu acho que é uma sacada também, porque a gente tem que entender que existe um escopo de pacientes muito grande. Tem pessoas que vão querer chegar e falar assim, olha, eu quero o melhor óculos com a melhor lente. Show. Mas tem pessoas às vezes que estão usando -6, -7, -8 e não tem a mesma condição de estar aportando para aquele óculos, para aquele momento, uma lente mais fina. Mas aí é para onde nós começamos a olhar também por uma coisa que eu não queria entrar bem nesse detalhe, mas falando de Zeiss, a gente tem inclusive um portfólio que a gente chama de um portfólio de especialidades. Porque, por exemplo, imagine o seguinte, o doutor tem uma dioptria de -6, ok, mas no momento atual o doutor está disposto a investir numa resina 1.5, talvez numa resina 1.6. Então nós estamos falando de um produto que o valor dele monetário para o paciente naquele momento deve girar em torno aí de no máximo 500, 600 reais. Legal, mas eu não quero investir isso. Então o que a maioria dos pacientes faz? Vai na loja, ele é míope, ele não quer mostrar para a família que ele tem aquele olhinho pequenininho e que a lente tem aquela borda e ele compra a lente de contato. Sim. A questão é, o paciente, ele tá com a sua receita, ao invés de fazer o óculos, ele comprou a lente de contato. Mas a lente de contato tem que ser usada entre 6 a 8 horas por dia. E a pergunta que a ótica deveria fazer para esse paciente seu é, quando você tira a lente de contato, o que você usa para continuar enxergando? Não, isso, olha, isso tocou num ponto que eu não estava nem pensando também tanto em entrar, mas quanto mais desconfortável a gente ficar, melhor, viu? Porque assim, a gente não está aqui para falar só do basal, mas assim, Exato. O usuário de lente de contato, ele jamais não deve ter um óculos. Por melhor que seja a lente de contato, ela é um corpo estranho. E muita coisa pode acontecer, e aí você precisa deixar, a troca de oxigênio da lente, A, B, C, mas é um corpo estranho. Então, assim, eu sempre falo que esse manejo, né, usou a lente para sair, chegou em casa, deixa o olho respirar, isso eu acho que vale muito a pena. Mas justamente é isso, às vezes ele compra a lente, às vezes para sair da 1.5 para 1.74, ele fizer 1.5 com uma armação menor, ele compra a lente e o óculos. Exatamente. E é isso que eu queria trazer, entendeu? Exatamente. Porque esse jogo também precisa, às vezes a ótica não apresenta isso para ele. Eu acho que é isso aqui que é importante que a gente está fazendo, entendeu? É dar esse pulo do gato e dar o pensamento de que existe mais de uma forma de eu resolver meu problema, entendeu? E isso é muito bacana. O questionamento que eu faço quando eu estou dando treinamento nas óticas é justamente isso. Faz anamnese, pergunta o porquê e para quê, uma pergunta bem aberta. E aí o paciente, que seria o cliente, vai identificar e informar. Ó, eu uso para isso, eu quero isso, mas não quero investir isso. E ó, nessa armação aqui fica melhor com este índice de refração. Mas se pegar essa armação aqui, que são milímetros, compacta, porque tem uma alta miopia, vai trabalhar melhor, automaticamente não vai investir tanto e vai ter um retorno, uma qualidade boa e um óculos perfeito. E aí a estética vai funcionar. Não vai ter aquele questionamento, meu óculos está, antigamente falando, fundo de garrafa. Né, que se usava muito essa expressão. E assim, Flávia, também eu acho que você tocou esse ponto, foi super interessante, porque às vezes a pessoa vai fazer a pesquisa, né, e é o certo. Para mim, você nunca deve fechar na primeira ótica. É meio polêmico isso, mas assim, eu acho que você ter mais de uma apresentação, ver mais de um é um produto muitas vezes caro que você está comprando, né? Então assim, você tem que estar muito certo daquilo que você está comprando, você vai usar aquilo ali no rosto todos os dias pro ano. Exato. E aí tem um cuidado de quando você vai fazer essa pesquisa, porque às vezes você chega na primeira ótica e você está com um paciente lá, vamos sair do míope, né? Vamos para um hipermétrope de +6 ou +4. E aí a pessoa que está apresentando sabe que aquela lente para aquele paciente precisa ser um pouco mais fina. E aí ela vai sugerir ali a 1.74, vai colocar o valor da lente. Aí ele vai em uma outra ótica e aí ela fala, não, muito caro, vou te vender a 1.5. E aí você não percebeu que na verdade você não está comparando os mesmos produtos. Então a forma também de fazer a pesquisa, isso eu acho que é muito importante para os pacientes. Assim. A forma de você fazer a pesquisa, você precisa estar com tudo muito bem documentado de qual é o produto que você está avaliando. E avaliar o mesmo produto com o mesmo produto. Exato. Isso eu acho que é
um diferencial assim que a gente pode A indústria trazer? das AIS, ela disponibiliza uma tabela sugerida que, assim, se for numa ótica ou se for em outra, o valor vai ser o mesmo. Porém, sendo o mesmo índice, o mesmo tipo de lente. Para isso, a indústria traz um leque bem grande, um portfólio bem interessante de lentes, porque assim, para cada usuário se adapta um tipo de lente. Tá, essa daqui seria mais adequada? Seria, mas tá com condições? Não, não tá? Então vamos fazer algo que seja confortável, dando uma boa adaptação, com custo menor. E ainda tem o diferencial da garantia. Não se adaptou, o paciente que faz a escolha da refração. Ele tá lá, esse ou esse, esse ou esse. Foi ele que escolheu o grau. Mas ele tava tão alvoroçado, trabalhou o dia todo, tava cansado. E aí, na hora da escolha, escolheu 0,50 a mais, a menos 0,25. E precisa fazer uma correção de uma dioptria. Prescreveu, solicito a mudança da prescrição tal. As AIS refaz a lente sem custo nenhum para o seu paciente. Agora, sabe o que acontece às vezes, Flávia? Por exemplo, o paciente tem essa mudança e nem todas as óticas, elas vão receber, nem todas as óticas e nem todos os oftalmologistas interpretam e reagem a essa mudança da mesma forma. E quem a gente tem no meio é o paciente, que às vezes, muitas vezes não sabe para quem recorrer, porque ele foi no oftalmo, o oftalmo falou que tá tudo bem, ele foi na ótica, falou que tá tudo bem, e aí? Ele tá com o produto das AIS. Ele tem como entrar em contato, entrar em contato direto com as AIS? Existe esse canal? Eu realmente não sei. Existe. Todas as vezes que ele compra um produto AIS, ele recebe um certificado de garantia das AIS. Certo, E lá tem o cartãozinho, 0800, né? exatamente, para ele fazer o contato. Ele vai passar ali alguns dados, como o nome do médico que o atendeu, ou o nome dele, enfim, dizer qual foi a loja. E no nosso sistema, a gente faz toda uma checagem e já entende, inclusive, em qual loja aquele paciente fez a aquisição daquelas lentes. O que nós fazemos? Qual é o nosso papel? Nós dizemos primeiro, né, para o paciente o seguinte: olha, você precisa voltar até a loja, porque lá na loja eles têm equipamentos, eles vão aferir novamente, pode informar que você já falou conosco. Enquanto o paciente está se deslocando para a loja, qual é o nosso papel? Liga para a loja e diz: olha, o paciente X ligou, entrou em contato, ele está sentindo desconforto, nós pedimos para ele voltar até a loja e procurar vocês. Vocês podem reavaliar o atendimento? E automaticamente a AIS, ela apoia o lojista, né, ou a ótica, vamos chamar assim, no sentido de resolver o problema. Porque, como o doutor disse, entre o oftalmo e a ótica tem o paciente. E aí, eu sou paciente. O sentimento que eu tenho é que eu estou numa mesa de ping-pong. Exatamente, esse para mim essa é a dor. A dor, então, que bom, mas como é que são os prazos para essa resposta? Porque também tem isso, né? A pessoa às vezes está com óculos que não está o adequado e ela tem prazo, ela tem uma viagem, ela tem isso. Como é que funciona esse prazo de garantia de vocês? O nosso prazo de garantia, ele trabalha exatamente igual ao prazo de compra. A partir do momento que a loja identificou o problema, ela não precisa nem acionar o representante comercial. Ela mesmo faz acesso às AIS, pede a correção do que precisa ser feito, as AIS já se prontifica a fazer a correção solicitada pela loja e a gente resolve o problema do paciente. O que nós não queremos? Eu não quero que o paciente, quando saiu da sua experiência no consultório e escolheu a nossa marca, tem um desprazer de voltar até o teu consultório para dizer: doutor, não estou enxergando. Aí o doutor faz o quê? Senta aqui, coloca o Greenza, refina novamente. Ó, tá vendo? O que eu te prescrevi... Tá correto. E às vezes essa ótica que o paciente volta, aí a gente tem um escopo imenso, né, de óticas no Brasil. Não é uma ótica muito receptiva para essa questão do erro. E há às vezes um comportamento de que não, foi o seu médico que errou. E às vezes o médico também não quer ter desgaste ligando para essa ótica. Existe a possibilidade, por exemplo, de eu percebendo que o paciente não teve uma boa experiência, não teve um atendimento. A gente sente quando aquilo que foi vendido em benefício para quem, né? E existe uma possibilidade de eu entrar em contato direto com as AIS, por exemplo. Não consegui falar com você, Flávio, que é representante local. Existe um telefone também que eu possa fazer esse contato direto? É o mesmo 0800 do paciente, é o mesmo número? É o mesmo 0800, tá? O doutor tem esse canal que pode ser tratado, e a partir do momento em que o doutor se apresenta, né? Olha, meu nome é o doutor
Fábio, meu CRM é esse daqui. Automaticamente tem uma pessoa do departamento técnico das AIS que ela vai apoiar nesse sentido. E isso é muito bacana, sabe? Porque, assim, às vezes, não saber resolver um problema é protelar o problema, né? E aí esse vem e vai, tanto é que quando eu converso com meus pacientes, eu digo, olha, você volta. Você foi mal atendido, você não gostou, você não tá a fim de voltar lá, a gente vai resolver aqui. Mas o primeiro passo é esse, entendeu? E eu acho que esse é um paciente que nunca mais te deixa. Né? E até essa questão do erro, eu acho que o erro do médico ele pode ser de transcrição ou de pressa. Mas se o exame é subjetivo, é o paciente que escolhe. Ao mesmo tempo, eu me lembro do espoleto, eu adoro ir no espoleto, não sei nem se pode citar o nome das marcas, mas quando o cara fica, vai querer o quê? Vai querer o quê? Aí eu digo, não, quero queijo, batata, nem é o que eu quero. Entendeu? Então isso a gente tem às vezes a síndrome do espoleto ali na refração de tentar ser muito rápido, mas uma dica que eu gosto de dar para os residentes é, no final da conclusão da refração, você vira para o seu paciente e fala, você está confortável com essas lentes porque eu vou prescrever exatamente o que você me pediu. Como eu falo isso para todo mundo, toda vez que o paciente pode potencialmente voltar a dizer, eu prescrevi exatamente o que você queria naquele momento. Mas se hoje você quer uma outra coisa, isso não é um problema. Porque eu acho que é isso, assim, é você saber absorver a condição da subjetividade do exame, mas ao mesmo tempo entender que você está consultando para fazer o bem para o seu paciente. Então isso daí precisa ser compreendido de uma forma mais holística, né? Sim. E assim, eu acho que a gente falou bem dessa questão dos materiais, mas assim, além da resina, quais são os outros materiais que a gente tem no mercado hoje? E por que usar esse material e não usar resina? Olha, acho que o material diferente, né, da resina tradicional, ele acaba sendo mineral, cristal. Mas no Brasil, até pela questão do peso, acho que não só no Brasil, acho que o mundo como um todo não gosta muito do cristal pelo fator peso. A diferença é que no cristal a gente consegue trabalhar o bloco, né, de uma forma diferenciada para o míope, né? Então, por exemplo, às vezes o doutor tem um greens e o seu greens ele consegue ter até menos 27 dioptrias. E de repente você tem até um paciente que precisa daquilo. Numa resina convencional, dificilmente o doutor vai chegar nesse resultado para um óculos. Num cristal, sim. Mas vamos diminuir esse 27, eu acho que assim, menos raro. Extremo. Mas assim, qual seria? Porque isso é uma informação muito útil. A partir de quanto da miopia eu tenho que começar a pensar no cristal? Eu acredito que resultados acima de 15 dioptrias negativas... Menos 15. Tá? O interessante é direcionar o paciente pro cristal. E até pela performance que a lente vai poder produzir De para ele. menos 15 a menos 30. E isso mais pro míope só. Mais pro míope. O hipermétrope, invariavelmente, quando a gente fala de alguma refração como mais 13, mais 15, mais 16, que já é algo mais extremo, né? Não é um cotidiano hoje da clínica, a própria resina 174, dadas as devidas proporções, vai auxiliar bem o paciente. E essa questão do cristal em relação ao peso? Me fala um pouco sobre isso, porque assim, isso é uma coisa que para mim é meio abstrata. Isso é significativo? O paciente sente o óculos pesado no rosto? Muito. Sim. Muito. Sente. Sim, ele é mais denso, é um material mais denso. Então, principalmente o público feminino, né, até por uma questão de colágeno da pele, esse tipo de coisa, dependendo da armação, por exemplo, a armação que o doutor está usando, a ótica, a indústria classifica isso como um acetato. Então, essas pecinhas, né, que existem aqui, que a gente chama de plaqueta, elas se encaixam e te apoiam na base nasal. Quando está se usando uma lente acrílica, então não se sente tanto esse peso. Num cristal, a ideia é forçar a base nasal para baixo. E eu, assim, pessoalmente, engraçado, né? Isso é uma coisa muito pessoal. Mas eu gosto muito mais desse tipo de armação. Aquela das plaquetinhas, elas... você pode estar com óculos novo, mas ela amarelinha parece que o óculos não está limpo. Você troca as plaquetinhas e aí depois que você troca, parece que a plaquetinha que você trocou ela não é tão boa quanto a que você comprou e aí você tem que trocar mais vezes. Exato. E além disso ela pesa e machuca, né? Sim. E aí eu já tive, assim, tenho uma miopia de menos 4,75 mais ou menos. PlayStation, desde o começo. Eu ia pro Xbox. Fica a resenha. E aí...
depois que eu comecei a usar essas armações, é isso. E isso é bacana a gente falar também, porque existe, inclusive, voltando aí o assunto das armações, Sim. existem marcas, que eu não vou citar porque isso não vem ao caso, mas existem marcas que têm um foco muito grande nessa questão da leveza da armação, né? Então, assim, se você vai para, às vezes, um cristal, então você vai para uma marca dessa. Claro, você está, né, gastando bastante nesse óculos aí, a gente sabe, mas é um paciente que tem menos 15, as dores deles são deles. E aí a gente sabe que um óculos para ele é uma tecnologia e é uma condição completamente diferente. Levando em consideração que não é todo tipo de armação que pode se colocar uma cristal. E qual é o problema dela? Além do peso, ela não risca mais também? Ela quebra. Ela vai riscar menos que um acrílico, mas vai riscar. Esse acho que é um grande paradigma que a gente precisa quebrar. Porque às vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu comprei esse produto aqui, doutor, e me falaram que a lente tem um anti-risco. E a pessoa associa o anti-risco com uma lente que não risca. Isso não é uma verdade. O anti-risco, ele é um verniz, esse é o ponto, tá? Que nós aplicamos sobre a superfície da lente, que vai fazer com que tenha menos aparência do risco, mas não que não vai riscar. Não existe lente irriscável. Todas elas vão riscar, esse é um ponto. No caso do cristal, qualquer leve queda, por exemplo, que o seu óculos sofra, no máximo, dependendo da superfície que ele entrar em atrito, ele risca. O cristal, qualquer pequeno tombo, a chance de incidência dele quebrar e às vezes explodir, tá? Se ele tiver inclusive o que a gente chama de endurecimento térmico, isso pode acontecer uma explosão. E aí o doutor pode começar a ter que tratar uma outra questão, que talvez é uma laceração no olho. Importante isso, então ele é anti-filhos, né? Porque o meu pequenininho criança adora meu óculos, mas enfim, a gente está entendendo que a gente está com um perfil de paciente muito específico. Sim. Eu acho que é bom tocar no tema. O cristal, em relação, vamos falar em X, 3x mais do que em relação à resina, 4, 5x é realmente uma coisa que varia muito, mas a gente trouxe uma tecnologia que às vezes muita gente que está escutando a gente nunca tinha ouvido falar, sim, a não ser aí estudando para a prova, né? Exato. Agora vamos partir para outra tecnologia que é o antirreflexo. Perfeito. Tá? O antirreflexo, ele serve para quê? É isso que eu quero. Eu sou um paciente, eu olhei para vocês e falei, para que eu vou botar um antirreflexo, doutor? Me diga. Quando nós estamos falando do antirreflexo, qual é o principal ponto dele, tá? Ele vai, antirreflexo, ele vai repelir esse reflexo natural da luz, seja na face frontal ou na face interna da lente, para te proporcionar conforto de visão. Porque a pior coisa que tem é quando você está andando, por exemplo, num dia com bastante incidência de sol, e aqui no Nordeste quase não tem sol, né? Um sol para cada habitante. Se você quiser, eu posso conseguir até mais um para você. Então, o grande detalhe é que essa alta incidência de luz proporciona um reflexo, e às vezes isso acaba incomodando o usuário. Então, o antirreflexo, ele é voltado a este ponto. Agora, qual é o ponto adicional do antirreflexo? Estudos foram feitos pela própria indústria, né, e um deles foi até divulgado pela própria Zeiss, porque em determinado momento as pessoas ficavam assim, poxa, mas o antirreflexo ele não é só verde, aquele residual quando a luz bate e reflete? Mas por que o da Zeiss tinha o residual azul? Porque o residual azul, ele mostrou a sua eficácia, sendo até 50% menos visual, ou seja, ele é mais transparente que o residual verdinho. E isso proporciona um conforto. Exemplo, se a gente fizesse hoje uma pergunta para o doutor de qual é a cor da luz, de bate-pronto o doutor já me diria qual é o espectro de luz. Mas quando a gente pega, por exemplo, o paciente que é leigo, ele não tem essa informação, se eu pergunto para ele qual é a tonalidade da luz e mostro, por exemplo, uma lâmpada, ele vai dizer é branca, é amarela. Ele vai tentar começar a me dar cores, mas a pergunta é a luz e ele está me dando a cor da lâmpada. Se a gente vai fazer um treinamento para uma loja de capacitação, acho que uma das primeiras coisas que a gente mostra para a loja é a seguinte: qual é a cor da luz? E a loja faz uma cara de ué. É como se aparecesse um ponto de interrogação num desenho animado. E aí vem o pulo do gato. Porque quando a gente olha para o espectro de luz, nós temos até uma forma mais lúdica de explicar isso para a ótica. Pensa num dia como hoje, que está sol. Se começar a chover, forma um fenômeno no céu. O que a gente chama? De arco-íris. Legal.
Qual é a primeira tonalidade que tem aqui no arco-íris? É o lilás. E depois, o azul escuro. E depois, o azul claro. E depois, o verde. Quando a gente pega essa escala de nanômetros, tudo que está daqui até aqui em cima, né, até os 550 nanômetros, o olho consegue perceber. Por isso que o antirreflexo hoje disponível no mercado é tonalidade lilás, azul escuro, azul claro, verde. E esse é um dos motivos do doutor não achar antirreflexo amarelo, laranja e vermelho, porque o olho já não percebe mais. Sim, entendi. Então quanto maior essa escala, menos conforto. Quanto menor essa escala, maior é o conforto que o residual consegue proporcionar. Agora você falou do sol, mas a gente vive hoje num mundo de muitas telas. Eu com antirreflexo, eu tenho mais conforto para olhar uma tela? Sem dúvida alguma. Independente de ser uma luz artificial ou uma natural como o sol, luz continua sendo luz. Tá, e aí a gente vai entrar num debate polêmico. Sim. Que é a tal da proteção contra a luz azul, né? A gente fala hoje que a gente está muito exposto às telas e vê isso de uma forma nociva. E aí a gente também tem que tomar cuidado com isso, né? Porque a gente sabe que tem orientações de a cada 2 horas na frente da tela, ter 5, 10 minutos de vamos dizer assim, de descanso de telas. E uma coisa que eu falo muito para o paciente no consultório é: entenda sempre seu olho como um músculo. Se você ficar 10 horas numa academia que só tem pesos de 1 quilo, você vai ficar extenuado. Então não tem como você chegar para o seu olho e dizer assim: vamos trabalhar 10 horas e tu não reclama. Então o que é deficiência visual e o que é cansaço visual? Essa distinção eu acho que ela precisa ser muito bem estabelecida, e eu acho que essa ideia de realmente pensar no olho como um músculo, isso ajuda você a entender assim: opa, peraí, dá um descanso para ele. E outros sintomas que vão de segunda a sexta, mas não tem sábado e domingo, é uma outra coisa que a gente tem que ponderar também. E aí eu tô pensando sobre essa questão da proteção, e ele já tá rindo ali, porque assim, eu tô neutro. É o seguinte, a gente hoje se expõe mais à tela, tá? Mas a gente se expunha muito mais ao sol antigamente, e o sol tem uma intensidade da luz azul muito maior. Por que a gente dá tanta ênfase para essa proteção de telas e não fala tanto da proteção contra a luz solar? Por que a gente valoriza tanto a tecnologia para dentro do consultório, mas não fala tanto, por exemplo, dos óculos escuros, que são tão importantes quanto? Sim. Entendeu? Então isso que eu tenho sentido assim, de forma bem sincera, de dificuldade de entender esse mercado, sabe? Se a gente está falando de saúde ocular, pô, vamos falar do todo, vamos ponderar tudo da mesma forma. E outra, a gente também não pode imputar num mundo que está ficando cada vez mais tecnológico, que isso aqui queima nossos olhos, não é bem por aí. E também ponderar, e aí eu vou deixar isso vocês falarem assim de forma bem aberta, ponderar muito essa questão dos estudos, né? Todo estudo é um ponto de vista, todo estudo tem uma limitação. A gente sabe que a gente está protegendo contra uma coisa hoje, mas a gente não tem nenhum estudo ao longo dos 50 anos que a gente possa dizer para trás assim: olha, realmente a gente mudou a vida das pessoas. E hoje eu sei que a tecnologia tende a vir em todas as lentes. Essas lentes também têm pontos negativos. Essas lentes trazem uma tonalidade mais amarelada. E isso às vezes é desconfortável para o paciente. Me falem, por favor, um pouco da onde surgiu a necessidade de consertar, vamos dizer assim, de proteger contra essa dor, onde a gente está e para onde você acha que essa tecnologia vai, entendeu? Tipo, ao invés da gente questionar, vamos dizer, a vida que a gente está vivendo hoje, vamos se adaptar melhor a ela, entendeu? Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Legal. Você começa? Deixa eu começar e ele entra Valendo. lá Assim, pensando numa situação como essa, a ZAIS levou em consideração de que toda lente da ZAIS tem o filtro UV Protect, que é justamente o filtro para a luz do sol. Não é necessário usar uma lente escurecendo para estar protegido, porque assim, a gente percebeu que o índice de câncer de pálpebra está bem grande, porque essa região não se usa protetor solar. Mulher, sim, pega a base, já tem fator UV, aí coloca, aquela coisa toda, tá protegendo. Mas homem não. Então assim, você tá usando uma lente menos 0,25, a lente mais simples das ZAIS, branquinha, só com antirreflexo, e tá protegido. Das duas luzes, tanto da UV como a do UV Protect, como o Blue Guard,
que agora é a tecnologia que a Zeiss desenvolveu alguns meses atrás, que está protegendo também da luz artificial. E também tem o Photofusion, que agora com a nova tecnologia X. Então, assim, ele tem um escurecimento muito mais rápido e clareia também. E também tem o filtro Bugatti na própria tecnologia da lente. No caso, assim, ele já foi desenvolvido com o filtro nela. Ele não bloqueia, tá? Ele faz o filtro. E tu falou uma coisa dessa questão das lentes, posso dizer lentes fotossensíveis, né? Se isso escurece. Da gente deixar claro que esse escurecimento ele traz conforto e não proteção. Isso eu acho que é um ponto muito importante. Não precisa ser escuro para proteger, é escuro para dar conforto. E sempre tem, aqui é muito comum aqui em Recife isso. Doutor, eu tenho muita sensibilidade à luz. E eu costumo explicar isso fazendo uma analogia térmica. Olha, tem pessoas que entram no consultório e são extremamente friorentas. Essas pessoas quando vão para o cinema levam um casaquinho. Essas pessoas quando vêm no consultório levam um casaquinho. Então, se você tem essa sensibilidade, use uma tecnologia que diminui essa fotossensibilidade para te dar mais conforto. Mas que esse conforto, que a base é o conforto e não a proteção. E assim, quando a gente pensa na emissão de luz, por exemplo, de uma tela, ela é infimamente menor do que a exposição contra o sol. Exato. Né? E aí, pelo que eu estou entendendo, protege essas duas coisas. De certa forma, a gente também está dizendo que usar óculos não é só um desconforto, né? Ou pessoa que tem uma proteção de barreira, tem uma proteção... Eu uso óculos, eu acho, desde 10 anos de idade, ou seja, eu não vou ter câncer de pálpebra. Se Deus quiser. Mas complementa para mim, por favor, Fábio. O detalhe maior é que, assim, quando nós falamos da tecnologia de proteção UV que existe nas lentes hoje, tá? Quando falamos do portfólio das Zeiss, isso é uma coisa bem importante, né? Para que todos os residentes, para que todos os médicos que estão acompanhando esse bate-papo nosso aqui possam compreender. Nas Zeiss, né, não importa se a sua lente tem um índice de refração 1.5 policarbonato, 1.6, 1.67, 1.74. Não importa se ela é branca, como nós chamamos tecnicamente, como a sua, ou se ela é uma solar, ou se é um fotossensível. A Zeiss determinou que todas as suas lentes, em toda a sua essência, vai ter a alta proteção de ultravioleta estabelecida em 400 nanômetros. Bacana. E por que 400 nanômetros, Fábio? Uma régua ela não pode ter 2 pesos e 2 medidas. E quando nós falamos da escala em que é medido o espectro de luz visível, até 400 nanômetros nós estamos falando do ultravioleta. Então isso é uma regra hoje dentro das Zeiss. O que acontece depois dos 400 nanômetros, Fábio? Entre 380, que é exatamente a variação, até os 455 nanômetros, nós temos a luz azul. E a luz azul ela é dividida em 2 frentes, azul violeta e azul turquesa. Uma precisa ser absorvida pelos nossos olhos, pelo nosso organismo. A outra, ela tem uma incidência maior, que é o que nós chamamos de risco fototóxico para o epitélio pigmentar da retina, e por isso a Zeiss também tomou como regra, tá, bloquear 40% da luz azul nociva, que é responsável por esse fator fototóxico. Então, de novo, subimos a régua de proteção quando falamos de exposição de ultravioleta e subimos a régua quando falamos de luz azul. Vamos transformar essa conversa um pouco mais cênica também, vamos dizer que eu estou assistindo essa aula, essa conversa, né, esse bate-papo, e a gente conseguiu, você viu que a gente botou uma coisa bem, bem tranquila, mas eu quero saber se a minha lente tem isso ou não. O que eu posso fazer para saber isso? Visualmente, a olho nu, você vai ter bastante dificuldade de identificar isso. Mas a gente até tem um equipamento que a gente inclusive faz demonstrações em visitas periódicas aos médicos, e algumas lojas credenciadas pelas Zeiss também tem esse equipamento, que quando a pessoa pega a lente de óculos e coloca naquele equipamento, ele emite a luz exatamente na intensidade adequada, se é ultravioleta, em 400 nanômetros. Se é a luz azul, exatamente na variação até 455, e aquele equipamento ele mostra se a lente tem ou não a aferição adequada. Falando sobre a questão das lentes fotossensíveis, o que vocês acham que a gente pode
ajudar a instruir tanto para o médico, voltando aí para dentro do consultório, na hora da indicação, o que ele deve escrever na lente e o que mudou. Porque assim, eu percebo que hoje essas lentes elas realmente funcionam mais rápido, né? Antigamente, eventualmente eu usava, eu sempre tive mais de um óculos, e aí quando eu entrava dentro de um ambiente eu tinha que... Pronto, funcionou. E aí eu tenho percebido que isso tem melhorado um pouco. O que mudou na tecnologia? E também falando aí sobre a questão do Blue Guard, essa questão de que vem agora na massa da lente, como você tá falando. Eu estou imaginando uma coisa meio Homens de Ferro e eles vieram, entraram e foram compactados. Mas me explica um pouco mais. Seria quase isso. Seria quase isso. Não, mas brincadeira. O que acontece nós mudamos a estrutura química, tá? Então quando nós falamos do fotossensível, nós modificamos essa estrutura química. Então hoje falando especificamente, o fotossensível das eyes, ele recebeu uma carga diferente quando nós estamos fazendo a construção dele, e isso permite com que ele escureça e clareie até 2,5 vezes mais rápido do que a versão anterior. Então, nós podemos dizer que já mudou. Eu achei que era sensação minha. Não, já no primeiro minuto, tá, de uso do óculos, o doutor já vai ter essa percepção dele regredir, ou quando estiver num ambiente externo, dele começar a acelerar o escurecimento. E ele perdia um pouco essa velocidade e essa intensidade do quanto ele escurecia antes. Assim, eu tô falando na época que eu era garoto. Com o passar do tempo, né? Com o passar do tempo. Como se a vida útil tivesse ele gastava, diminuindo. entendeu? Ele gastava com o tempo. Porque o que acontecia? No passado, as lentes fotossensíveis era como se um verniz descesse sobre a superfície da lente. E uma das coisas muito comuns, além dessa questão parece que a vida útil diminuiu. Por mais que a gente diga assim, o médico não vai falar muito isso, mas por mais que a ótica diga para o seu paciente assim, olha, quando você for fazer a limpeza dos seus óculos, água corrente, detergente neutro, um lencinho de papel macio. Às vezes o cliente, né, o paciente, ele chegava até o caixa da loja para efetuar o pagamento e ele já pegava o óculos e estava limpando na camisa. Sim. E se ela tinha esse efeito como se fosse um verniz, aonde riscou, ele perdeu a eficiência. Sim. É muito parecido com o que a gente faz com carro, né? Aquela questão dos polimentos diferentes que você pode fazer num carro. Exato. Não adianta você fazer um investimento e depois lavar no tiozinho da rua que lava teu carro todo com um baldezinho de água suja. Eu acho que essa noção é importante aí a gente ter. E sobre essa questão, por exemplo, da coloração das lentes também. Às vezes a pessoa não quer ter um fotossensível, ela quer ter um óculos escuro, e aí eu sei que tem várias cores diferentes. O que vocês orientam em relação a isso? Eu quase sempre falo para buscarem uma tonalidade mais cinza. Eu percebo que isso costuma dar mais conforto para o paciente que é mais sensível à luz, mas existem outras cores. O que vocês percebem em relação à adaptação de paciente a essas cores diferentes aí que a gente pode ter no mercado? Olha, eu acho que isso é uma coisa mais individual de cada pessoa, né? Mas o ponto é, por exemplo, a gente pega uma pessoa, por exemplo, como Flávia. Pele clara, um cabelo... Isso é californiano, é isso? Oh, ele conhece. Essa aqui é isso aqui. Então o que acontece? Normalmente esse perfil feminino ele tem a tendência de direcionar para armações em metal, dourado, e aí para fechar esse conjunto da armação dourada ou de um rosé, normalmente tem-se uma lente marrom, tem-se uma lente no marrom degradê, independente da intensidade. O público masculino já é um pouco mais decidido, ele já sabe mais ou menos para onde ele quer. Então esses tons de cinza, seja degradê ou seja um cinza total, já veste mais. Mas acredite se quiser, né? A lente mais gostosa de se usar é uma tonalidade que nós chamamos ela de cinza G15. E ela parece muito mais... Ela lembra um verdinho, meio puxando para um cinza. Sim. Né? Mas a classificação dele dentro da indústria é cinza G15. Então se eu quiser, por exemplo, uma lente mais confortável, eu posso chegar a usar esse termo. Eu quero um cinza G15. Sim. Essa, hoje em dia, pela maioria dos óticos, não dá para dizer que é em todo o Brasil, mas a grande maioria dos óticos tem isso como uma afirmação. Porque uma coisa que, por exemplo, eu me surpreendi a primeira vez que eu usei uma lente fotossensível é que eu comprei ela
para quando eu saísse da praia, quando eu estivesse na praia, eu estivesse usando ela, e para quando eu saísse da praia eu voltasse dirigindo e ela escurecesse. Ela não escurece, porque quando você está dentro do carro ela não escurece. E por que ela não escurece? Porque é uma coisa muito útil, sabe? Então, assim, às vezes você está num carro, está com aquela luz batendo ali e ela não está escurecendo. O que acontece? É o para-brisa que faz esse efeito. Quebra-sol do carro. Mas sim, mas hoje em dia, por mais que seja uma obrigatoriedade dos para-brisas terem a proteção de ultravioleta, as lentes fotossensíveis elas escurecem dentro do carro. Ativando, Só tem um detalhe. Mais ou menos. Às vezes eu boto ele assim, ele escurece, aí eu boto quando eu vejo, voltou a ficar não claro com a mesma novo. intensidade. Esse é o detalhe. Por quê? Existe uma confusão muito grande que é assim: por que eu deveria ter uma lente fotossensível? Porque eu quero menos luminosidade? Ou porque eu quero que ela seja igual ao óculos de sol? Sim, bom. E não é a mesma coisa. Por isso que eu tô tentando trazer isso, entendeu? Porque assim, hoje em dia eu já sinto necessidade de ter um óculos de sol com grau e de ter realmente... Aqui eu comecei a usar e depois que a gente vira pai, a gente começa a usar crocs, lentes fotossensíveis, não tá mais nem aí pra isso. Mas eu percebo isso, como que ela é útil, mas ela não é completa nesse quesito, porque realmente em certas situações ela não vai escurecer da forma adequada. E essas lentes que são para óculos de sol, elas ainda são aqueles banhados, é assim que elas fazem ainda, vocês pegam um banho na coloração, deixam ali secando, ainda é isso. Exatamente. Isso costuma ter um desgaste maior do que... Não, né? Não, de forma nenhuma. A vida útil de um produto ou de uma coloração vai depender muito do cuidado que o usuário tem. Certo. Se é uma pessoa que é um pouquinho mais, eu vou usar o termo desleixado, né? Deixa o óculos em qualquer lugar, deixa o óculos lá no painel do carro, depois coloca. Até a questão da exposição, se o carro não tem, que a gente chama fumê, né? Em São Paulo a gente chama disso filme. Não Sim. tem aquilo, então o sol ele também vai agredir aquela coloração. O óculos que fica dentro do carro, ele está exposto ali às vezes a temperatura de 50, 60 graus. Isso diminui a meia-vida do óculos com o passar do tempo? Da armação, sim. Principalmente como a que você usa, que é o acetato. Né? Mas sim. da armação e da lente, a lente tem essa capacidade de aguentar essa flutuação térmica grande assim? Sim, desde que o tratamento dela também tem essa possibilidade. E a gente está falando uma coisa muito simples, aqui em Recife, dá para deixar o óculos dentro do carro ou não? É isso. Até dá, mas o quanto tempo a vida útil dele vai ser... Agora, tem uma coisa que é ainda mais importante, porque às vezes o paciente, né, isso é uma coisa bem legal, porque olha só que interessante. Eu, paciente Fábio, cheguei no teu consultório, né? Então, o doutor fez a minha refração, bateu o papo comigo, enfim. O ponto é, o doutor quer que daqui 6 meses, daqui 12 meses, eu volte para uma nova consulta. A média Brasil de troca de óculos do brasileiro é a cada 2 anos e meio. Então, para que eu vou comprar ou enfatizar, né, tempo, se o que eu quero é que o meu paciente ele retorne na minha clínica, não pelo fato de eu ter mais uma ou outra consulta para fechar minha agenda, mas para que eu faça o acompanhamento da saúde ocular dele. Esse é o ponto mais importante. Isso é genial, porque assim, aquela ideia de o paciente chegar e falar assim que o óculos está fora da validade, aquilo me dói tanto. Aí eu digo, poxa, e tem paciente que volta sem usar. Tá? Isso já aconteceu, o paciente não estou usando não porque está fora da validade. A gente não pega um celular que passou 1 ano e joga fora, então no óculos a gente não faz a mesma coisa. Essa questão da validade varia muito, mas também a qualidade ótica do óculos vai variando, vai piorando com o passar do tempo. Eu sei isso porque assim, quem usa óculos sempre tem um apego a algumas armações. Tem uns óculos que ficam mais gostosinhos de usar do que outros, entendeu? E aí você vai meio que usando ele, mas com o tempo você vai percebendo que sua qualidade visual vai cair. Muitas vezes você atribui isso a uma mudança do grau, o que é sempre um desafio para o oftalmologista, porque a pessoa chega com óculos e diz, olha, eu não estou vendo bem, e você faz a refração e a refração tá mesmo. E isso é difícil. Né? E aí eu sempre enfatizo isso, que às vezes a qualidade do óculos, assim como o para-brisa de um carro, vai se desgastando e muitas vezes esse é o problema, e que nem sempre um grau maior, e isso é tão difícil de explicar, nem sempre um grau maior é uma visão melhor, muito pelo contrário, um óculos com uma hipercorreção ele é muito mais intolerável do que um óculos hipocorrigido. E isso eu acho que é uma coisa importante para estar citando aí para quem é paciente, tá? O óculos ele tem que ser certo, ele não tem que ser mais e nem menos. E se você espera que todo ano
o seu grau aumente e você se decepciona quando ele não aumenta, aí você pensa num paciente de 70 anos, obrigatoriamente todo mundo devia estar usando mais 8. Exato. Então essa estabilidade, essa forma com que o olho funciona em sentido de aumentar ou diminuir o grau, até isso tem mudado. Porque essa visão de perto, esse mundo de perto, isso está mudando o comportamento do olho, vai mudar de certa forma o comportamento dos graus ao longo do tempo. Assim, eu percebo isso no consultório, sabe? E às vezes até o paciente ele te pergunta isso: doutor, em quanto tempo eu volto? Vai aumentar? Vai mudar? Vai segurar? Vai regredir? Né? Então existe esse papo entre o paciente e o médico. E acho que o ponto que nós temos que ter hoje é o seguinte: as lentes, elas foram calculadas para ter o seu período de vida útil. Hoje, se a gente pegar um óculos e deixar ele ali paradinho e daqui 10 anos voltar, ele vai continuar ali paradinho. A questão é que a resina, né, com essa questão de esfriou, aumentou a temperatura, ela vai começar a ficar com aquele aspecto mais amarelado, né, um aspecto de produto velho. Mas o óculos vai continuar ali, e às vezes sem nenhum risco. Mas o ponto é, eu preciso acompanhar a saúde visual do meu paciente. E ele precisa entender isso. E acredito eu que, nesse ponto, a oftalmologia ela tem um dilema que é muito parecido, às vezes, com o próprio da ótica. Porque antigamente o ótico, ele achava o seguinte: não, eu preciso fidelizar o meu cliente. Da mesma forma que o médico, ele não quer perder o paciente dele, ele quer continuar acompanhando a saúde visual dele. Só que hoje em dia, até pela quantidade de oftalmos, a quantidade de óticas, as pessoas, o tempo todo, elas estão migrando. Sim. A questão é, como é que eu consigo fandelizar? Ó, olha o termo, não é mais fidelizar. Chique, gostei desse termo. Fandelizar o paciente com o meu atendimento. No caso da versão da ótica, como eu consigo fandelizar o paciente do doutor com a minha prestação de serviço, fazendo o aviamento correto da receita dele, colocando o produto A, B ou C e de acordo com aquilo que é interessante pro paciente. Sim. Olha, falando de tecnologia, eu estava aqui, quando estava te ouvindo, pensando em tudo que a gente já podia ter falado, e para concluir, vou pegar o teu gancho sobre o tom amarelo. O tom amarelo é uma coisa que a gente, com essa questão da proteção contra a luz azul, as lentes têm ficado com um tom mais amarelado. E isso é um fato, né? Para algumas pessoas isso é um conforto. Paciente da TI, eu sempre falo assim: olha, você quer saber o que é uma lente branca mesmo e uma lente com a proteção, é só você ir lá no computador e ver lá o modo Night Shift. Você, do seu celular mesmo, você percebe que à medida que vai escurecendo, a tonalidade dele vai ficando mais amarelada. Dependendo da sua profissão, dependendo da sua demanda, isso vai trazer mais conforto ou desconforto. E para quem traz desconforto, quais são as opções que a gente tem hoje para tentar deixar aí, vamos dizer assim, essa lente o mais branca possível sem isso? Eu sou um estilista e quero trabalhar com paleta de cores e eu não quero que a cor daquilo que eu estou avaliando não seja mudada em nada. O que eu devo fazer? A Zeiss hoje ela tem dois portfólios, né? Ela tem um portfólio que nós chamamos de Zeiss e um portfólio chamado de Synchrony. Se esse paciente ele não quer a luz azul, né, como proteção da sua lente, ele só quer uma proteção de ultravioleta, nós temos esse portfólio para atender ele. Quando ele quer falar realmente de proteção, de ter uma lente que vai dar para ele o conforto, seja da luz azul ou seja da questão de proteção ultravioleta, o produto Zeiss hoje ele vai fechar ou proteger ele nesse sentido. Claro que um designer gráfico, um estilista que vai usar paleta de cores e às vezes que ele precisa da minúcia entre uma tonalidade e outra, ele vai, né, ter essa pequena ou não rejeição. Isso vai ir de paciente para paciente. Mas Fábio, e aí? Como é que eu resolvo esse ponto? Não resolve. Porque daqui para frente todos os fabricantes eles vão ter que se adequar a subir essa régua de proteção. Isso é um ponto. Isso é um fato. A Zeiss ela ficou conhecida como a primeira ou a pioneira nesse sentido. Então, nós saímos na frente, mas em um X período de tempo, os demais fabricantes eles também vão se alinhar a isso. Agora, o ponto é, Fábio, estamos falando então, ou voltamos para o ponto de luz azul. Se eu estou bloqueando a parte azul nociva, o branco ele não pode ser branco. E aí vem uma coisa de percepção.
Normalmente, quando nós fazemos essa comparação, o que a gente faz? A gente pega uma folha de papel branco, pega a lente e coloca em cima. Qual é a tonalidade da minha pele? E na hora que você veste as lentes, levando em consideração a área ao redor dos olhos e a minha tonalidade de pele, essa percepção ela muda completamente. Perfeito. Olha, então acho que a gente já abordou todas as tecnologias e eu queria meio que finalizar com essa questão da medição, né? Não adianta a gente ter a melhor tecnologia, ter a melhor lente, ter um oftalmologista fazendo o grau perfeitamente, essas lentes serem mal montadas. Conta pra gente aí essa jornada do paciente, do momento em que ele chegou na ótica, ele decidiu a lente, já decidiu a marca e ele vai aí, por exemplo, para fazer essa medição. O que as AIS têm proporcionado recentemente, o que é que o oftalmologista deve sugerir para o paciente aí, buscar em cada ótica, porque eu acho que é muito isso também, né? Não adianta a gente querer comprar um produto num local onde tem um preço menor, onde tem uma política diferente e querer ter a mesma qualidade em todas as situações. Então fala pra gente aí desse aparelhinho que é o iTerminal, que aí não é fazendo propaganda, mas é um negocinho que eu gosto pra caramba, eu acho que isso facilitou muito. Fala como que ele foi desenvolvido, como que ele deve ser usado e o que o paciente tem que perceber quando ele está dentro da ótica para saber se ele está sendo bem usado ou não, porque tecnologia é uma coisa que varia muito de pessoa para pessoa. Você tem às vezes aquela pessoa que já faz isso há 50 anos e aí a capacidade dela de aprender uma tecnologia nova é mais limitada porque ela sempre fez daquele jeito, sempre deu certo. Então o que a gente pode aí meio que concluir, tanto de orientação do médico para o paciente, de percepção do paciente para com o ambiente onde ele está fazendo a compra. Legal. Você? Vamos lá, você falou um pouquinho hoje. O iTerminal, ele tem um diferencial, assim, recentemente foi desenvolvido o Go, tá? É um equipamento que ele é o iPad e a máscara. Por que ele fez esse questionamento? Porque ele ficou fã. Não é isso? Fez o uso, quando fez as medidas no equipamento, eles têm um conforto diferenciado. E devido a isso, ele faz sempre a solicitação na receita dele para que o paciente dele volte não a fazer. Só do iTerminal, só para não parecer que sardinhas, não. Mas assim, eu sempre peço para fazer medidas digitais. Sim. Fazer a medição digital, porque manual a gente sabe que a reprodutibilidade não é a mesma. Bom, ele leva em consideração o quê? O formato, o encaixe da armação no rosto, tá? Então, ele verifica como é o formato. O questionamento que estava se falando logo no início, né? ADP não muda. E aí, o pupilômetro, aquele equipamento que se usava no passado, pode oscilar 2 milímetros. O que é aqui, corre para cá, automaticamente já deu uma divergênciazinha de conforto. Adaptação com bastante dificuldade. E aí, o iTerminal ele foi desenvolvido para quê? O cliente está na frente do consultor da ótica, fez a foto e ali ele faz o contorno da medição para que haja 100%, as medidas chegar 100% precisa e com um conforto maravilhoso. É uma adaptação mais rápida? Sim. Tem risco de erro? Mínimo mesmo. Porque ele vai ver o ângulo pantoscópio, distância vértice, ele vê centro óptico, ele vê altura, VDP, VDNP, tudo ele faz. Tá? Mas ele precisa ser bem medido também, porque um aparelho Correto. É igual um carro, uma Ferrari, se você usar ela errado, se trocar as marchas erradas, ela vai sair errado, né? Então, assim, eu acho que quando bem usado, realmente o índice é bem baixo, mas quando mal aplicado, aí você pode ter até um engessamento dessa questão, né? Porque uma coisa que a gente estava falando antes aqui é que o óculos foi feito certo pela ótica, o óculos foi feito certo pelo médico, o paciente está insatisfeito. Então esse produto ele não está bom. Porque vamos dizer assim, o resultado final é o conforto do paciente, né? Mas eu entendo que essas medições, elas mitigam muito tudo que é manual e eu acho que isso vem para ajudar muito. Agora, se for essa questão do Go, eu não sabia que tinha saído. É porque assim, existe o Go, que ele foi desenvolvido na pandemia, porque ele não precisa da internet, ele pode ser utilizado, ele sai da ótica e faz em qualquer ambiente. Assim, ele foi desenvolvido justamente para as pessoas que não queriam ir até uma ótica para não se contaminar. E é o que a gente usa. Eu como representante. Se o doutor tiver um problema de adaptação com o paciente, e de repente uma ótica, ou a ótica que o paciente fez aqueles óculos, o doutor chamar a ótica e ela tem esse equipamento, que é essa versão que nós chamamos de iTerminal Go, automaticamente o responsável técnico da loja pega esse equipamento e vai até o seu consultório.
Ah, eu não sabia disso não. E tira a medida ali diante dos seus olhos. Eu ando com o meu na bolsa. Não sabia disso não. Eu pensava que todos eram uma torrezinha Não. também. Não. Nós trouxemos esse novo modelo até para que conseguisse ter sinergia entre loja e consultório, caso o doutor faça esse tipo de solicitação. Agora, existem outras versões. Por exemplo, existe aquela versão que o doutor já deve ter visualizado, que é uma torre. Como também existe uma versão de equipamento que nós eu acompanhei o lançamento dele na Alemanha em 2018, né? Em 2021 nós trouxemos ele para o Brasil. Em 2022, no ano passado, na Expo Ótica, que acontece em São Paulo, nós fizemos inclusive a apresentação formal dele para o varejo brasileiro. Que ao invés de ele ter uma câmera, ele tem um semicírculo com 9 câmeras. Então, quando eu posiciono o paciente ali, as 9 câmeras fazem um disparo simultâneo. E em 45 milhões de pontos, né, captados, elas transformam o seu rosto num avatar. Aí a experiência com esse paciente ela vai mudar, porque de repente o doutor gostou dessa armação, mas a ponte de repente não é adequado. E aí esse equipamento ele começa a escanear as peças da loja e dizer, olha, doutor, essa peça aqui não está tão adequada porque a ponte aqui ficou um pouquinho levantada. Uma ponte X milímetros maior vai te vestir bem. Dá uma olhada nesse resultado aqui. Então a gente começa agora também a fazer uma consultoria na ótica de qual armação é a mais adequada também para aquele paciente. Tá. Então agora vamos pensar não tanto no oftalmo, vamos pensar no paciente, tá? Fala, por favor, Fábio, tipo, o que é isso da montagem? Vamos, eu achei que a gente acabou falando muito do final, mas vamos dar um passo dois atrás. passos para trás. Uhum. Porque ouvindo vocês eu falei, pô, tô entendendo tudo, bacana, mas o paciente leigo não sabe nem o que é montagem. Explica pra gente finalizar, e eu acho que a gente já abordou tudo. Explica o que é a montagem do óculos, qual a importância dele na qualidade visual, quais são os principais erros que a gente encontra, e a gente já falou sobre o processo de garantia, que se não nada der certo, o telefone aí ajuda bastante nesse caso. Explica a importância de você montar o óculos adequadamente. Então vamos lá, a gente sempre vai partir do princípio. A receita está correta? Tá, o paciente definiu comigo que ele precisava exatamente daquilo. Legal. Ele chegou na ótica. Processo de venda de uma ótica normalmente é o balcão da loja, o consultor óptico. Ele pega a receita, ali ele já tem mais ou menos uma ideia do que o paciente precisa em questão de índice e em questão de produto, né? E aí ele começa o processo fazendo a escolha ou deixando com que o paciente faça a escolha dos aros que estão disponíveis ali naquela loja. Na etapa seguinte, a grande maioria dos óticos do Brasil começam a falar da lente. E por último, tiram a medida. Sim. Uma loja credenciada ZEISS, como nós treinamos essa loja? Bom, ela vai absorver a sua receita, ela vai deixar o paciente definir o que ele acredita que é o aro que vai ser adequado para ele, mas antes de falar da lente, tira-se a medida. Então você tem uma venda mais técnica e com menos chance de ter problema. E quando nós estamos falando de tirar a medida, vamos dar um passo para frente agora. Voltamos 2 e vamos um passo à frente. Entra a questão do próprio equipamento de tomada de medida digital. Ó, não falei o nome, hein? Agora foi longe. Muito bem, muito bem. Entrou o equipamento de tomada de medida digital, o que tem de diferente? A maioria das óticas no Brasil tem o hábito de colocar o dedo aqui nessa ponta e dizer para o paciente com a canetinha, Sim. fixa os olhos aqui que eu vou marcar. E ali eles começam a achar média. Então quando a gente olha para a pupila, às vezes aquele pontinho ele pode ficar mais para baixo, mais para cima, para direita, para esquerda. Mas ele vai achar uma média, e mesmo que a pessoa tenha diferença de altura, porque a ponte encaixou errado ou a posição na orelha do crânio inclinou a armação, ele vai tentar compensar. Legal, o paciente vai enxergar, ele pode ter um período de adaptação mais longo, mas ele vai enxergar, o olho vai se adaptar. No equipamento de tomada de medida digital, não. Por quê? Quando eu pego o pupilômetro, primeiro, o pupilômetro está tirando a medida estática. Então, eu entendo que a minha distância pupilar ou nasopupilar, ela está definida. O meu olho não tem variações, né? Ele está fixo aqui bonitinho. Legal. Só que quando eu vou para um equipamento de tomada de medida, eu não estou só olhando os olhos. Eu também estou olhando
como ficou a armação diante dos olhos. E uma das coisas ainda mais importantes, quando a ótica vai aferir a medida, ela diz assim, vou tirar a medida. O que o paciente faz? É como se fosse tirar uma foto. Foto 3x4 para carteira de identidade. Fica armado, não é assim? Quando se tira uma medida com equipamento de tomada de medida digital, o que a gente pede para o paciente? Você pode encostar na cadeira? Você pode relaxar? Se quiser cruzar as pernas, no caso de mulher ou não, fique à vontade. E aí você vem com o equipamento, posiciona ele de forma correta e faz o disparo da fotografia. E ali ele vai fazer a análise. Sim, entendi. E aí tem duas paralaxes diferentes que é importante que os doutores entendam. Ele olhou até na câmera, até agora é aquele momento, né? Quando eu estou tirando a medida num equipamento convencional, então a medida está estática. Imagine que aqui fosse as medidas, os meus dedos, tá? Tá. Então, ok, está aqui. Mas eu estou armado. Quando eu relaxo, presta atenção nos meus olhos, ó. Eu fiz isso daqui. Sim. Essa pequena variação, a cada 2 milímetros que nós encontramos uma variação, numa lente progressiva, isso pode representar 25% de perda do campo visual de uma lente. É esse número que eu queria que você desse. E você acha que essa lente, eu percebo que essa medida digital pelas óticas hoje é muito enfática na questão do multifocal. Mas eu percebo, até como usuário de uma monovisão, né? Ele faz toda a diferença para mim. Entendeu? Então por que não medir todo mundo? Eu sei que isso não é uma prática para todas as óticas, medir todas as pessoas. Você acha que é importante pelo que você está me falando? Sem isso dúvida também? Orientamos que faça para todo mundo. Independente, tá? Pode ser uma criança, pode ser um idoso, independente. Todos deveriam ter as medidas. Perfeito. Isso é fato. Até por conta, para fazer o pedido da nossa lente, a lente Zeiss, se faz necessário aferir as medidas e lá só faz se tiver tudo. A altura do monofocal, mesmo que seja uma criança, tem que ter a altura do centro óptico. Então, assim, não é um centro óptico tirado apenas, aferido apenas para um progressivo. Não, monofocal também. Então, assim, não passa pelo pedido da Zeiss, que é o programa da Saweb, se não tiver essa medida. E um ponto importante, né? Para alguns produtos, a foto frontal é suficiente. Para outros, além da foto frontal, tem uma foto lateral. E aí na foto lateral, olha que interessante. Eu vou entender qual é a curvatura do aro, qual é a inclinação pantoscópica dele e qual é a distância vértice. E por que isso, Fábio? Vamos lá. Quando eu, paciente, estou no seu consultório, a distância vértice entre o Greens e os meus olhos é de 12 milímetros. Na armação, de acordo com o tamanho da ponte, pode ter de 5 a 25 milímetros. O Greens, ele é reto. A armação tem um ângulo chamado pantoscópico. O Greens, ele continua sendo reto. A armação tem uma curva. Por menor ou mais esportiva que ela seja, ela tem uma curvatura. E não somente isso. O médico opera o Greens com 4 lentes esféricas, cilíndricas, prismáticas e de adição. Quantas lentes nós temos diante dos nossos olhos? Uma, que é côncava e convexa. Perfeito. Então, quando eu não entendo todos esses parâmetros, como eu posso dizer que estou produzindo uma lente que vai se adaptar à sua necessidade? Genial. Esse é o grande ponto de interrogação que a Zeiss respondeu para os seus consumidores no mundo. Genial. Olha, cara, quando você tava explicando, eu tava aqui meio que, tipo... Primeiro, ficando feliz por a gente estar aqui, sabe? É como eu comecei falando, assim, a gente, dentro da medicina, foca muito na refração, de como que você deve fazer a refração, a gente foca muito nas doenças oculares, a gente foca muito, por exemplo, na catarata, sobre qual é a lente que a gente tem que colocar dentro do olho do paciente, a gente avalia tanto a questão da perda de contraste, da centralização, mas às vezes você termina uma cirurgia, você passa os 2,5 e o paciente cai no mundo e às vezes o resultado final da sua cirurgia só vem após o óculos, porque a experiência visual que ele vai ter é após a confecção do óculos. E a gente conversou tanta coisa que eu tenho certeza que todo mundo que ouviu a gente aí nesse período não tem a menor noção de quanto tempo se passou aqui. Mas aprendeu alguma coisa. E eu acho que a ideia principal que a gente tinha na fundação era meio que trazer isso, assim, a importância da gente não pensar
só no olho, mas pensar na vida do paciente, no conforto visual do paciente, porque o oftalmologista é o médico que traz a visão, seja ela da forma com que for, né? E aí eu achei que isso foi muito bacana, assim, do fundo do meu coração, apesar de ser um tema que eu sempre gostei, sempre encontrei uma certa barreira para falar a respeito, porque muitos colegas oftalmos não se sentem confortáveis de falar a respeito, existe uma distância que ela é necessária eventualmente entre o médico e a ótica. A ótica é um produto de venda, o médico é um produto de cuidado e atendimento, e aí a gente se afasta muito, porque às vezes essa proximidade também traz pontos muito negativos, sabe? Mas eu acho que a informação é uma coisa completamente diferente. A gente saber informar o paciente e a gente ser informado, eu acho que é a melhor forma da gente ter esse produto final, que é um paciente satisfeito. A gente tirou regras de prescrição, a gente tirou aqui também regras de armação, a gente falou de algumas lendas urbanas aí sobre as lentes de uma forma geral, a gente abordou, acho que a parte da proteção contra a luz azul de uma forma prática, que no final do dia ninguém está lendo estudo, mas Exato. A gente quer saber, hoje o paciente, não, porque não precisa, mas hoje o paciente quando vai comprar um óculos ele encontra isso. A gente precisa informar ele de alguma forma e para isso a gente precisa ser informado. Então Sim. Por isso que eu queria agradecer muito assim mesmo. No final do dia a gente conseguiu fazer aquilo que eu queria. Isso não foi uma entrevista em nenhum momento. Isso foi uma conversa que eu acho que fluiu muito bem. E a primeira conversa de muitas, porque eu tenho certeza que quando eu for assistir isso, primeiro que eu nunca assisto antes de lançar, porque se eu assistir não lança nada. Mas assim, eu tenho certeza que vão ter novas dúvidas que eu vou criar, vão ter novas tecnologias que vão chegar, e aí eu acho que essa é uma conversa que a gente pode ter aí ao longo dos anos, e isso foi muito bacana. Agradeço muito, sabe, Fábio? Eu acho que você conseguiu trazer as coisas de uma forma muito leve, eu acho que vocês respeitaram muito aquilo que eu queria. Eu não queria que isso aqui tivesse nenhum cunho de marketing, e isso era a minha grande preocupação, sabe? Isso que eu tentei alinhar bem, eu acho que a gente conseguiu fazer isso. A gente veio para informar e vocês de uma forma muito sutil falaram de o produto de vocês como exemplo. Em nenhum momento vocês usaram a palavra melhor, e isso é elegância, tá? Isso aí foi uma coisa que realmente eu achei muito bacana nessa conversa. E muito obrigado, deixo aí a palavra com vocês para vocês enfim, fazerem as últimas considerações, começando com você aí, Flávia, que foi a nossa ponte de contato e atendimento, foi a pessoa que comprou essa ideia. A Fundação tem se esforçado muito em informar o máximo possível os nossos residentes. A gente tem canal no YouTube, a gente tem o Spotify, mas nunca tem o certo e errado, né? Isso que a gente estava falando, assim. E aqui a gente começou meio de supetão mesmo. Ninguém imagina como foi uma coisa. Vamos fazer, se senta, não tem nada escrito em lugar nenhum e vamos sentar para conversar. E eu já considero que foi um êxito, porque eu gostei muito da qualidade da conversa. Então, muito obrigado aí por ter feito essa ponte. E ter comprado esse projeto, que é a primeira aula de um modelo que eu espero fazer mais vezes. Como eu falei, na Fundação a gente tem um canal interno de informação, mas a depender da qualidade da informação trocada, ela fica pequeno para a gente manter só entre a gente. Então por isso que de antemão eu digo, isso aqui vai estar em todas as plataformas aí para ajudar o máximo de pessoas possível. Então muito obrigado, palavra contigo. Eu que agradeço pelo convite, né? E assim, pode contar conosco para próximos eventos que for necessário, e estou aqui para ajudar. Eu preciso que seu paciente enxergue muito bem, tá? Então, assim, a nossa filosofia é o seguinte: não comprou um produto, comprou qualidade de visão diante da sua prescrição, claro, e dos demais oftalmos que vai prescrever receitas também. Então, o que é importante é que esclarecemos dúvidas, e aí, se tiver mais, estou à disposição. Eu acho que a gente pode até, inclusive, terminar falando que quando no Spotify não dá pra gente fazer isso, mas quando esse vídeo for pro YouTube, talvez a gente prestar um prazo de atendimento pro pessoal que vai mandar as perguntas. Vai ter muita gente com perguntas específicas e pontuais, e a gente pode sinalizar de repente pro compliance das AIS para estar fazendo esse feedback e estar fazendo aí o que a gente tá prometendo aqui, né? Que é realmente transformar e dar o máximo de informação possível. Claro, podemos sim. Bom, minutos finais, né? Minutos finais, grande final. Eu gostaria de agradecer, né, a você que acompanhou a gente até aqui. Tem uma frase, né, no
no último dia 15 de março eu completei 8 anos dentro das AIS. E uma das coisas que o doutor falou e que me chamou bastante atenção, e isso ao longo do tempo me emociona bastante, porque é assim, existe uma coisa que a gente aprende com o tempo, né? Que é fazer o exercício da cadeira inversa, né? Como eu me sinto, como eu me posiciono quando eu me sento no seu lugar. E eu acredito que ao longo do tempo a AIS ela aprendeu a desenvolver esse talento. Eu vou chamar isso de talento porque não é uma coisa muito comum, né? E principalmente falando de uma indústria, né? No sentido de desenvolver. E a gente ao longo do tempo vem fazendo sempre o exercício também de sentar na cadeira do oftalmologista. Então quando o doutor traz a mensagem, nós oftalmologistas, o nosso dever é cuidar, né? Me simpatizo muito com a posição que a nossa empresa tomou, porque nós somos das AIS Vision Care. Nós também vamos ter os cuidados visuais frente a uma marca que o doutor espera ter, né, para poder auxiliar esse processo de correção de dioptria, né, para o seu paciente. E mais do que isso, tem uma frase que me marca bastante, que é assim: este é o momento pelo qual trabalhamos. E eu tenho certeza que a oftalmologia, as AIS, trabalha nesse mesmo ponto, cuidar das pessoas. Então, queria te agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço vocês e bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei se o dia virou tarde, a tarde virou noite, mas eu espero que vocês tenham gostado. Foi de coração esse conteúdo aqui. Esse é o primeiro de muitos. Antes da gente começar, eu defendi que eu não acredito mais tanto naquela aula só explanativa, você só fala e a pessoa só absorve, e às vezes essa absorção é muito limitada. A Fundação tem como característica tentar ser o mais inovadora possível. Eu, como à frente do Departamento de Comunicação, tenho esse grande desafio. Agradeço aí, Dr. Marcelo Ventura, de estar sempre confiando em mim, né? Porque assim, uma instituição com uma história tão grande, a gente ter a liberdade de tentar buscar informação, de tentar inovar e ter aí um grande visionário, que para mim ele é isso, ele consegue enxergar um pouquinho mais à frente. Às vezes eu pergunto, como é que tá daqui a 10 anos? Só para eu ter uma noção de como eu vou me comportar, então eu fico muito feliz com isso. Espero que os nossos alunos tenham gostado e espero que os alunos de outras instituições também se sintam encorajados a fazer isso, né? Isso aqui foi rápido, isso aqui foi prático, isso aqui não teve nenhuma vestimenta no sentido de... A gente não está preocupado se ficou bonito, se ficou feio, se a gente trocou informação, era isso que a gente queria. Então, obrigado, até a próxima e obrigado a vocês dois também. Vamos nessa, tamo junto. Valeu.